Bom dia pessoal, resolvi gravar aqui essa aula para resolver essas questões, né? Eu vi lá na resolução, fui corrigir as questões, eu vi que muitos não responderam, certo? E os poucos que responderam estavam tendo muita dificuldade para solucionar as questões. Eu sei que o assunto é muito complicado, é cheio de fórmulas e a gente ainda vai ter que treinar muitas questões para absorver esse conteúdo. Então, próxima aula eu vou passar mais questões para a gente treinar mais ainda. Mas eu peço o esforço de vocês, que não é simples essa parte da disciplina. A disciplina não é simples. Essa parte da disciplina é mais puxada ainda. Então, eu peço o esforço de vocês, que vocês tentem fazer. Não conseguir, não tem problema nenhum, mas está tentando, está batendo cabeça, tá, porque se vocês, não estou entendendo essa questão, eu vou deixar de mão, pois vocês nunca vão entender esse conteúdo por completo. É difícil, é muito treino, é muito exercício, mas dá para a gente desenrolar. Então bora lá. Primeira questão, pessoal. Primeira é muito simples, né? O volume total de um solo é composto por. Então, está aqui no comecinho dos slides, né? O volume total de um sólido, aqui eu tenho uma representação do que seria um sólido. Dentro do meu sólido, eu tenho uma parte que é sólida, eu tenho uma parte que é líquida e tenho uma parte que é gasosa. Esse é o exemplo que está melhor. Aqui eu tenho as partículas sólidas, aqui eu tenho uma partícula de ar e aqui eu tenho as partículas de água. Então a partícula de água mais a de ar a gente chama de volume de vazios e o volume do sólido é o volume do sólido mesmo. O volume total é composto por volume do sólido mais volume de vazios, né? Compreende o de água mais o de ar. Muito simples a primeira questão. Letra B. O volume total de um solo é composto por volume do sólido e volume de vazios. Segunda questão. Segunda questão, considere que uma amostra de solo foi pesada e teve o seguinte resultado. Então eu já vou aqui pegar os dados da questão. Primeiro, peso 0,1 é igual a 5,85 kg. Aí eu tenho o que? Após a mesma amostra ser colocada em uma estufa, foi realizada uma nova pesagem. Agora a amostra pesou 5,25 kg. Então eu tive aqui um processo, estufa, e peso 2 foi de 5,25 kg. Então, após eu colocar a minha amostra na estufa, eu tive uma redução do meu peso porque eu eliminei a água, certo? Aí na questão ele fala o que? Sabendo que o peso da tara é de 350 gramas. Então eu tenho aqui, peso da tara é igual a 350 gramas. Professor, o que é essa tara? Essa tara é tipo uma bandeja que serve para a gente medir o nosso sólido. Então, quando a gente for fazer os cálculos, a gente não pode estar considerando o peso da tara. Tem que fazer a eliminação desse valor para a gente ter só o peso do sólido em si. Então, primeiramente, eu tenho que tirar desse peso 1 e do peso 2 esse peso da minha tara. Então aqui eu vou ter que tirar os 350 gramas. Só que uma unidade está em quilograma, a outra está em grama. Eu prefiro colocar tudo em quilogramas, que vai ficar aqui 0,350 quilogramas. Se eu fizer essas continhas aqui, bora lá. 5,85 menos 0,35.
Aí eu vou ter 5,5 quilogramas. 5,5 é o peso total da minha amostra, o peso do sólido com água. Vou botar aqui de vermelho, certo? Peso 2. O peso 2 eu vou ter que fazer essa subtração também. 0,350 quilogramas. Então nós temos aqui, ó, 5,25 menos 0,35. Aí eu vou ter 4,9 quilogramas. Vou botar aqui de outra cor. Pronto. Nós temos essas duas amostras. Uma pesou 5,5 quilogramas. Aqui é só o peso do sólido, certo? E a outra 4,9 quilogramas. Agora só o peso do sólido. Só que na segunda eu tirei a água da minha amostra. Aí o que a questão está pedindo? Determine a umidade na amostra do solo. Fórmula nos slides. Vou procurar aqui a fórmula, ó, aqui, ó. A umidade em percentagem é igual ao peso da água, que divide pelo peso do sólido, que multiplica por 100. Certo? Agora, como é que eu vou chegar no peso da minha água? Eu tenho aqui, ó, o peso total é igual a 5,5 quilogramas. Em 5,5 quilogramas eu vou ter o sólido e a água, certo? Eu vou desprezar o ar porque o ar não é um peso muito pequeno, então desconsidera. Então, dentro dessa minha amostra vai ter o sólido e a minha água, certo? Se eu tirar do peso total o peso somente do meu sólido, que é 4,9 kg, eu vou ter 0,6 kg. O que é esse 0,6 kg? 0,6 kg é o peso apenas da minha água. Vou botar aqui de outra cor. Ponto. 0,6 kg é só o peso da minha água, então eu já posso jogar na minha fórmula. A umidade vai ser o que? 0,6, que vai dividir pelo peso do meu sólido. Quem é o peso do meu sólido aqui, ó? 4,9. Dividido por 4,9, que vai multiplicar por 100. Então, indo aqui na calculadora, ó, é 0,6, que vai dividir por 4,9. Esse valor dá 0,12, multiplicando por 100. Então, a minha umidade vai ser de 12,24%. Chamar a atenção, pessoal. Quando eu tenho aqui umidade, eu vou ter um dado adimensional, certo? Eu não vou poder colocar umidade de 12,24% quilogramas. Não, umidade é uma porcentagem. Sem uma unidade medida, certo? Então bota só o valor, 12,24%. Então aqui é a resposta da nossa segunda questão, certo? Aí, pessoal, se vocês quiserem anotar, vocês pausam o vídeo aqui para dar continuidade aqui ao conteúdo. Vou apagar aqui, certo? Questão número 3. Qual a diferença entre peso específico aparente e peso específico aparente de um solo seco? Então, bora lá. Ó, peso específico
peso específico aparente vai ser o que? Peso total dividido por volume total. Já o peso específico aparente de um solo seco, em vez de eu pegar o peso total, eu vou pegar somente o peso do sólido dividido por volume total. Então, qual a diferença de um para o outro? Em um eu estou pegando o peso total, tá? O peso do sólido, da água e do ar. No outro, eu estou pegando só o peso do sólido. Então, quando eu pego só o peso do sólido, eu considero que a minha umidade no segundo é igual a zero. Então, a diferença de um para o outro é isso aí. Que no segundo eu estou pegando só o peso do sólido, então a minha umidade tem que ser igual a zero, certo? Questão número 4. Questão número 4, ele fala o seguinte: em uma garrafa PET de 2 litros foi colocado uma amostra de solo que pesou 3 kg. Então, quais são os dados da questão? Primeiro, volume total. Então, o volume total foi de 2 litros. E o peso foi colocado uma amostra do solo que pesou, então, o peso total foi de 3 kg, certo? Então, o que a questão pede? Letra A. O peso específico aparente do solo. Peso específico aparente vai ser o quê? Peso específico aparente vai ser peso total dividido por volume total, certo? Observação, pessoal. A questão pede em quilonewton por metro cúbico, certo? Então, antes da gente jogar esses dados na fórmula, a gente faz primeiro a conversão. Conversão de litro para metro cúbico, divide por 1000. Certo? Então, eu tenho 2 litros. Para ter metro cúbico, eu vou ter 0,002 metros cúbicos. Certo? Conversão de quilogramas para quilonewton. Eu tenho que 1 quilograma é igual a 10 newton. 10 newton para transformar em quilonewton, eu vou fazer a minha divisão por 1000, certo? Então eu tenho que, se eu tenho 3 quilogramas, eu vou ter 30 newtons, que convertendo para quilonewton eu vou ter 0,03 quilonewton, certo? Então já tenho aqui as minhas duas conversões. Jogando aqui na fórmula, eu vou ter o que? Peso. O peso qual é? É de 0,03 quilonewton. O volume total é quanto? 0,002 metros cúbicos. Estou fazendo essa continha aí, ó. Vamos pegar aqui, calculadora. 0,03 dividido por 0,002. Eu vou ter que o peso específico aparente do solo é 15 quilonewtons por metro cúbico. Aqui é a resposta da minha letra A, certo? 15 quilonewtons por metro cúbico. Letra B. O que ele está pedindo na letra B? Letra B, ó, sabendo que o peso específico do solo seco é de 13,5.
Então eu tenho o peso específico do solo seco é igual a 13,5 quilonewtons por metro cúbico. Ele quer o que? Determine qual é o valor do peso do solo seco em quilogramas. Então eu quero saber o peso do meu solo seco, mas eu quero saber em quilogramas. Então eu tenho o que? Deixa eu só copiar aqui, peraí. Eu tenho que peso específico do solo seco é igual ao peso do meu solo seco dividido pelo meu volume total, certo? Eu vou ter aqui, ó, que o peso específico do solo seco, a questão já informou, que é 13,5 kN por metro cúbico. O peso do solo seco é o que eu quero achar, vou chamar ele aqui de X. E o volume total já foi informado também, né? Que é os 2 litros. Mas a gente já joga na conversão em metro cúbico. 0,002 metros cúbicos. Então, eu fazendo essa continha aí, ó, eu vou ter que o meu X vai ser igual a 2,7 quilogramas, certo? Só fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Pegar a calculadora, ó, 13,5 que vai multiplicar por 0,002 que dá 0,027, né? Eu já fiz aqui a conversão direta. 0,027 kN, certo? Mas a questão está pedindo em quilogramas. Então, fazendo essa conversão, eu tenho que X é 2,7 quilogramas. A resposta aqui está letra B, certo? E a última questão, questão número 5. Questão número 5, ele fala o seguinte: em uma amostra de solo, dentro de um recipiente de 5 litros, então eu tenho aqui, ó, volume eu tenho aqui, ó, que o meu volume total é igual a 5 litros. Foi determinado que o volume do sólido é de 4,7 litros. Peraí. Em uma amostra do solo, dentro de um recipiente de 5 litros, foi determinado que o volume do sólido, então, eu tenho que o volume do sólido é de 4,7 litros. Determine o índice de vazios desse sólido. Pegando bem aqui a formulazinha do índice de vazios, eu tenho o que? Índice de vazios é volume de vazios sobre o meu volume do sólido, certo? Mas como é que eu vou ter o meu volume de vazios? Na questão só deu o volume total e o meu volume do sólido. Para eu achar o meu volume de vazios, eu tenho que volume total é igual ao volume... Não, peraí. Volume de vazios vai ser o volume total menos o volume de sólidos, certo? Porque o que? Se eu tenho um volume total, se eu tiro o volume de vazios, o volume de sólido,
eu tenho o volume de vazios. Então aqui, ó, para eu chegar no meu volume de vazios, eu pego o meu volume total, engloba tudo, e eu vou tirar o volume do meu sólido. Se eu tirei o sólido, o volume do meu sólido, eu vou ficar somente com o meu volume de vazios, certo? Então eu tenho o seguinte, a minha fórmula aqui, o índice de vazios vai ser volume total menos o volume do sólido, que vai dividir pelo volume do sólido, certo? Copiando aqui, ó, volume total eu tenho na questão, né? Foi 5 litros. Volume dos sólidos 4,7. Volume dos sólidos 4,7. Então fazendo essas continhas aí, ó. Ó, abriu parênteses, 5 menos 4,7, fechou parênteses, dividido por 4,7. Então, o meu índice de vazios vai ser o que? Índice de vazios é 0,0638, né? Achando em porcentagem, vai ser 6,38. Fazendo a aproximação aqui, 6,4%. Então, o que é que eu tenho, né, na minha questão, a interpretar nessa minha questão? Que é o seguinte, dentro do meu sólido, eu vou ter uma porcentagem de vazios, certo? Que quando a gente vê o sólido, a gente vê só o sólido, mas entre o sólido, ele vai ter alguns espaços que vai passar o ar e a água, como a gente viu no começo das questões. Então, nesse volume total do meu sólido, a porcentagem de vazios nele vai ser de 6,4%, certo, pessoal? Então, assim, esse assunto não é simples, tem muitas fórmulas. O assunto não terminou ainda, ainda tem algumas fórmulas a mais para a gente ver. Mas assim, antes de começar outras fórmulas, a gente ainda vai fazer mais alguns exercícios, ver se fixa mais na cabeça de vocês esse assunto. Quando tiver mais ou menos vocês entendendo o assunto, a gente passa para terminar ele. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam resolver os próximos exercícios. Pessoal, se não conseguir resolver, tenta resolver. Se não conseguir, bota a dúvida. Professor, eu consegui só até aqui. Agora essa parte aqui eu não sei como desenrolar. Que a gente vai conversando, eu vou vendo qual a dificuldade de vocês e vou fazendo alguns vídeos para explicar melhor, certo? Não quero é que vocês olhem o exercício, se eu não sei resolver, vou deixar em branco. Tenta resolver, não conseguiu, vai até onde conseguiu fazer, certo, pessoal? Então, próxima aula aí a gente continua o nosso assunto. Valeu, pessoal.